Nome de Jesus, glória a Deus, amém? Então, quero hoje falar com vocês que algo novo está prestes a acontecer, amém? Essa palavra já começou forte, hein? Algo novo está prestes a acontecer na nossa vida, na nossa igreja, na sua vida, na minha vida também. Gente, é muito fácil o ser humano se acomodar na vida. Basta você receber uma resposta de Deus, basta você conseguir alcançar um nível de crescimento, logo vem aquela vontade de querer se acomodar, de querer desfrutar, de querer ficar onde você está. Mas basta passarmos por decepções, por contratempos, de repente um sonho não deu certo, e aí você então começa a desanimar. Nós todos somos seres que precisamos estar sendo motivados todos os dias. Eu particularmente, eu preciso de motivação todos os dias, e você não é diferente. Todos os dias você tem que declarar o seu amor para o seu cônjuge. Isso é muito importante. Porque as pessoas, elas precisam dessas informações para elas prosseguirem na caminhada. Deus não é diferente. O pão nosso de cada dia, Deus nos dá diariamente, porque Ele sabe que nós precisamos. Em Isaías, no capítulo 43, e versículo 19, diz o seguinte: estou fazendo uma coisa nova, mas agora ela brota, você não percebe? Então, eu declaro o seguinte na sua vida, de que as forças das trevas estão sendo quebradas agora, para liberar você, para avançar rumo ao que Deus preparou para o seu futuro. Você está prestes a experimentar algo novo que Deus está preparando. Você está prestes a viver uma reviravolta de Deus para melhor na sua vida, onde você vai se sentir livre de tudo aquilo que antes te importunava, amarrava, te fazia você então retroceder dentro do plano de Deus na sua vida. As correntes, portanto, que lhe prendiam, elas estão sendo agora quebradas em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo na sua vida, e o que manteve você cativo até aqui está chegando ao fim, amém? Está então decretado pela palavra de Deus, de que os dias melhores do Senhor estão chegando na sua vida. Agora, meu querido, minha querida, você precisa, ao ouvir uma palavra da parte de Deus, fazer a sua parte também. Qual que é a minha parte, pastor? Você não pode ouvir uma palavra forte do altar de Deus e sair por aquela porta hoje dizendo: meu problema é grande demais, eu acho que Deus não me ama como eu merecia ser amado, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Tudo isso só atrapalha. Isso aí é bom, sabe para quem? Para a carne, para a velha natureza, para o velho homem, porque isso fortalece a carne. Quando você diz que o meu problema é grande demais, você tem que dizer o contrário: o meu Deus é grande demais. É isso que Deus quer ouvir da sua boca, dos seus lábios. Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já está fazendo. Eu imagino que quando Isaías profetizou aos israelitas, qual que era a realidade deles naquela época? Veja só, eles estavam aonde? No cativeiro. Isaías é um dos profetas do exílio. Então ele estava falando com o povo de Deus que estava no cativeiro da Babilônia. Ano após ano, foram 70 anos. Cada ano que passava parecia ficar pior. Inclusive o salmista, ele diz, às margens do rio da Babilônia, eu me sentei e comecei a chorar com saudades da minha terra, da terra de Canaã. Então eles pensavam o quê? Qual que era o pensamento
do povo de Israel lá no cativeiro babilônico, de que nada do que a gente fizer vai nos tirar daqui, de que a mão do opressor é muito mais forte do que nós. Então Isaías vem e traz uma palavra de Deus para aquele povo, né? É como se Deus dissesse: ei, você aí, prepare-se, porque eu estou fazendo uma coisa nova. E eles então ouviram aquela palavra e eles ficaram impactados. Os israelitas passaram por muitas lutas, coisas injustas, mas eles cometeram muitos erros, e erros que trouxeram consequências para si mesmos. Quando você lê a história do povo de Israel, você percebe que toda vez que Israel ia para o cativeiro, é porque eles negligenciavam o amor de Deus. Então eles tinham consciência de que eles estavam ali por culpa deles, por responsabilidade deles também. Eles poderiam entrar naquele pensamento de autopiedade, de autocomiseração, desanimados. Mas aqui, no versículo 18, um versículo antes, diz: não fiquem lembrando, para você também, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Aqui está o princípio. Se você ficar remoendo o passado, não verá coisas novas acontecerem. Pegou a ideia? Enquanto a pessoa fica remoendo o passado, vivendo de passado, lendo a sua história do passado, ela não vai virar a página para ler a sua história que Deus está escrevendo hoje. Então o conselho de Deus é esse: não olhe para trás. Não olhe para trás. Olha só, quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. Está lá na palavra de Deus em Oséias. Diz também lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que adiante de mim estão. E há um exemplo clássico no Velho Testamento, que é o caso da mulher de Ló, que Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês desse lugar, mas não olhem para trás. Deus sempre disse isso, e hoje a gente recebe essa palavra novamente: não fique, meu irmão, minha irmã, remoendo o passado. Se você ficar focado em quem te machucou, você nunca vai romper. Se você ficar olhando que fizeram injustiça com você, você nunca vai para frente. Enquanto você estiver lamentando aquela pessoa que foi embora da sua vida, você não vai viver a vida nova que Deus tem para você. Então, você pode até perder o seu destino de rumo. Não é aconselhável para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, viver de passado, ou olhando para o passado. Deus está dizendo: eis que faço coisas novas. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Parem de pensar nos seus erros. Quem dirige aqui sabe que no seu carro você tem um espelho retrovisor que ele é relativamente pequeno em comparação ao tamanho do para-brisas. E não é por acaso que ele é menor, de que a sua atenção ela tem que estar naquilo que está à sua frente, não aquilo que vem atrás. Então, o tamanho do retrovisor indica que essa deve ser a atenção que você deve dar ao que vem atrás. E o tamanho do para-brisa significa o tamanho da atenção que você tem que ter com aquilo que você tem pela frente. Em relação ao passado, você tem que tê-lo como referência histórica. Mas você não pode viver olhando para trás. Você tem que olhar para frente. Sim ou não? Quantos israelitas, eles estavam na Babilônia, eles não estavam apenas subjugados pelo imperador Nabucodonosor. Havia também ao redor deles um deserto. E mesmo que eles escapassem de Nabucodonosor, eles ainda tinham que enfrentar o deserto. Ou seja, a situação ela era duplamente complicada.
Mas Isaías explicou que a coisa nova que Deus estava prestes a fazer envolvia o deserto. Olha o que diz o versículo 19: eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus estava dizendo: essa coisa nova que eu estou me referindo para vocês, não vai ser algo natural, vai ser algo sobrenatural. Não vai ser compreensível pela mente humana, apenas pelos olhos da fé. É por isso, irmãos, que a gente não consegue entender quando milagres acontecem na vida da gente, porque milagres a gente não entende, milagres a gente simplesmente vive, a gente aceita, a gente crê, experimenta. Então você precisa ter isso muito bem claro na sua vida. O que Deus está prestes a fazer não tem previsão, não tem explicação, amém? Não tem lógica, não é natural, não é resultado daquilo que você fez. Deus, Ele vai fazer o deserto virar rios. Deus vai colocar um caminho no deserto para você. Isso não existe, mas Deus vai inventar. Deus vai criar. Ele é o arquiteto do universo. Ele pode fazer qualquer coisa. A Escritura diz no Salmo 37, versículo 19 o seguinte: mesmo na fome, os justos terão mais do que o suficiente. Diga: eu recebo. Amém, irmão? Eu recebo. Mesmo na crise, mesmo na fome, seja o que for, nós, irmãos, nunca vamos viver sem o cuidado de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã. Não limite o plano de Deus na sua vida. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Como é que você sabota os planos de Deus? Quando você não vigia no seu falar. Então não deixa que a sua boca venha trabalhar contra o que Deus quer fazer na sua vida. Por mais incrível que venha parecer, nossos lábios são nossos maiores adversários quando Deus quer nos abençoar. Deus fala assim: filho, eu quero fazer de você uma pessoa completamente nova. Aí você fala assim: mas eu, Senhor, entendeu? Aí você perde a bênção. Então nunca diga: Senhor, me ajude a conviver com essa doença. Não faz esse tipo de oração não, irmão, tá? Você está irritando Deus com isso. Você tem que falar assim: Senhor, me livra dessa doença. Amém, irmãos? É assim. Nunca peça ao Senhor para você conviver com um problema. Pede para Deus logo resolver esse problema. Senhor, me ajuda com as minhas contas no final do mês. Não faz esse tipo de oração também não, irmão. Isso irrita Deus. Deus quer te fazer próspero. Deus, Ele quer sobejar, transbordar em todas as direções da sua vida. Então não pede para Deus ajuda para pagar uma conta, uma boleta. Pede para Deus a provisão transbordante. Você tem acesso aos celeiros espirituais. Deus vai fazer transbordar. Não pede também: pai, ajuda o meu filho a se livrar das drogas, por exemplo. Não faz esse tipo de oração também não. Fala assim: Deus, faz do meu filho, da minha filha, um novo homem, uma nova mulher. Que a mensagem do Evangelho chegue até o coração dele, dela, e ele se torne um grande homem de Deus, pregador da palavra. Tem que profetizar assim. Amém, irmãos? Né? Deus tem muito mais para nós. Por que a gente vai pedir pouco? Se seu filho, ele está hoje passando por um momento difícil, você tem que profetizar o melhor de Deus, uma vida transformada. Deus pode ou não pode fazer? Deus, Ele pode. Deus é aquele que faz rios no deserto. Quem é que faz isso? Só Deus. Rios no deserto é aquele que divide mares vermelhos. Ainda hoje, Deus é aquele que cura os leprosos, que multiplica a comida para alimentar 5.000 pessoas com 5 pães. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos. Quando Isaías, ele profetizou isso, as pessoas poderiam até dizer assim: muito bonitas as suas palavras, Isaías, mas nós somos culpados de estarmos passando por tudo isso. Mas, irmão, aprenda uma coisa: repetidas vezes Israel colocou Deus à prova.
repetidas vezes Israel irritou Deus. Foi ou não foi? Muitas vezes. Mas nem por isso Deus deixou de amar aquele povo. Então não é porque você irritou Deus, porque fez algo que levasse você a viver o que você está vivendo hoje, que Deus, Ele não vai fazer uma transformação na sua vida. Para com isso. Deus, não importa quantas vezes você erre, Ele sempre será um Deus de graça, de favor e de misericórdia. Você pode limitar o que Deus quer fazer na sua vida quando você deixa a dúvida tomar conta, quando você deixa esse pensamento de negatividade, essa culpa desnecessária que você carrega ao longo dos dias, meses e anos na sua vida. Deus está dizendo, como foi para eles naquele dia: filhos, eis que estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês, não fiquem lembrando das coisas passadas, eis que eu tenho algo novo que vocês não perceberam ainda. Eu estou transformando os lugares áridos em mananciais de águas que nunca vão faltar. Então, entra num acordo com Deus. O que é isso? Entrar num acordo com Deus é quando você lê a palavra e você descobre que você tem aquilo que está ali. Aí você fala assim: eu creio nisso aqui. Eu creio exatamente em como está escrito e isso vai ser realidade da minha vida. Então você acabou de concordar com Deus a seu respeito. É isso que Deus quer que você faça. É muito significativo que essa promessa aqui do profeta Isaías esteja no tempo presente. Você reparou? Deus não disse: estou prestes a fazer uma coisa nova. Deus não falou assim. Um dia eu farei uma coisa nova na vida de vocês. Também não. Em algum momento do futuro eu vou lhes mostrar a minha bondade. Não. Deus disse: eu estou fazendo algo novo na vida de vocês agora. É diferente. O que Deus tem para você não vai acontecer, já está acontecendo. Fala comigo: já está acontecendo. Diga aí, irmã, fala assim: já está acontecendo. O que Deus, Ele está fazendo na sua vida, já é uma realidade. Deus já está trabalhando nos bastidores. Deus já está operando aí onde você não é capaz de enxergar. Já está em andamento aí. Diga para a pessoa que está do seu lado: já está em andamento. Fala aí para ele: já está em andamento. Fala para ela. O que Deus está fazendo na sua vida, a Escritura diz: agora ela brota, está brotando. Deus está semeando e já está nascendo. É essa perspectiva que a mulher de Deus tem que ter, o homem de Deus tem que ter no coração. Deus já está fazendo. Lembra lá do Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isto é, enquanto eu estou na batalha, Deus já está preparando a vitória para você. Então é isso que você tem que ter no seu coração. Está brotando mesmo. Há promoções que Deus está aí brotando na sua vida, tá? Há honras, promoções, curas, descobertas, conexões divinas. Deus está promovendo coisas tremendas, grandes, infindáveis na sua vida. Já está tudo em andamento. Só porque você não vê, não significa que Deus não está fazendo. Entendeu? É aí que a sua fé deve entrar em ação. É aí que você deve enxergar com os olhos da fé. Os meus olhos humanos não são capazes de enxergar, mas os meus olhos espirituais já veem e já se alegram com o que Deus já está fazendo. Então, não olhe para trás. Não olhe para trás. Lembra dessa palavra aqui, ó. Estou fazendo uma coisa nova. E o quê? E já começou. Já começou. Os anos anteriores, desde 2020, na verdade aqui no Brasil, desde 2014, as coisas estão muito difíceis. Já são 10 anos de dificuldades, de polarização, de notícias de corrupção, de pandemia, de uma série de outras coisas, de golpes e mais golpes. Então assim, irmãos, isso tudo, querendo ou não, atrapalha muito a gente. Quando você olha para o passado, você fica desanimado. Mas o que Deus
Ele quer que você hoje receba é essa palavra com relação ao seu futuro. Deus, Ele está quebrando as maldições geracionais que te impedem de ser quem você foi criado para ser. Deus, Ele está quebrando todo espírito de miséria, de pobreza, entendeu? De incredulidade, de ceticismo, de depressão. Nada pode deter você daqui para frente. Todos os nossos inimigos estão com seus dias contados. Você pode estar num lugar seco agora, você pode estar no meio de um deserto agora, você pode estar sendo aí oprimido de todos os lados, todas as direções, mas a palavra de Deus para você hoje é: filha, a água está chegando. Filho, o pão está chegando, a provisão está chegando, a liberdade está chegando, o melhor de Deus está chegando. Você ainda não pode ver, mas isso não significa que Deus não esteja já providenciando, ou esteja também a caminho. Continue acreditando, continue declarando, continue agradecendo e louvando ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Assim, Deus, Ele vai completar aquilo que Ele começou em você. Assim como eles, você vai ver Deus exceder as suas expectativas. Porque eles ficaram surpresos com o que Deus fez. Deus não só livrou o povo dele das mãos de Nabucodonosor, como também os devolveu para a sua terra, a terra prometida. Disse Deus em Isaías 43, versículo 18 e 19, eu vou repetir: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa coisa nova que Deus está prestes a fazer não será como nada que a gente já viu no passado. Isso aqui é muito interessante. O que Deus está prestes a fazer é diferente de tudo aquilo que a gente já viu Deus fazer no passado. Então, esqueça tudo isso e prepare-se para algo incrível, para algo totalmente inédito, algo que você nunca viu, algo que vai te levar para um outro nível de experiências com Deus, amém? Quando você vir essa coisa nova, você vai ficar muito surpreso, falar: meu Deus, mas que é isso? Isso é maravilhoso demais, eu nunca tinha visto algo semelhante a isso que o Senhor já fez. Eu acredito que a razão pela qual Deus, Ele pediu que eles não se lembrassem do passado, porque o passado para eles, tinha uma história muito interessante, que foi a abertura do Mar Vermelho. Estava no passado isso. Por que Deus pediu para eles esquecerem aquela cena do Mar Vermelho se abrir? Pode imaginar? Por que Deus... Aquela cena talvez fosse uma das coisas boas para trazer à memória, sim ou não? Mas Deus falou: esqueça também aquilo. Esqueça, sabe por quê? Porque na cabeça deles, Deus poderia fazer a mesma coisa que Ele fez lá atrás, abrindo o Mar Vermelho. Afinal, foi um grande milagre, mas Deus estava fazendo algo melhor do que abrir o Mar Vermelho. Abrir o Mar Vermelho foi maravilhoso? Foi, mas isso é passado. Deus agora vai fazer coisas novas, vai fazer coisas diferentes. Em vez de separar as águas, o que Deus fez logo em seguida? Deus foi criar novas águas. Havia então as águas amargas de Mara, lembra? Os poços lá, a água que não podia ser bebida. Deus, o que Ele fez? Ele transformou as águas amargas em águas doces e o povo bebeu até se fartar. Então existe uma coisa mais poderosa do que abrir o mar e dividir as águas? Sim, criar novas águas. E é o que Deus fez, e é o que Deus continua fazendo. Eu vou transformar desertos em piscinas de águas. Eu vou transformar o deserto em oásis de descanso, águas tranquilas, refrigério para a sua alma. Essa é a coisa nova que Deus estava dizendo que ia fazer por eles. Vou transformar a terra árida em terra fértil.
Glória a Deus. Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas, algo que é surpreendentemente maior e melhor. A Bíblia é infinitamente clara quando diz isso, de que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente além do que possamos pedir ou imaginar, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é algo muito melhor do que o que Ele já fez até aqui. Deus é incrivelmente capaz de se auto-superar a cada dia, só para nos surpreender, irmãos. Eu fico maravilhado quando eu falo isso com vocês. Então, Deus está dizendo: você ainda não viu nada. Fala assim: eu ainda não vi nada. Deus está dizendo: eu tenho algo melhor, tá? E a boa notícia de hoje é que não vai ser ainda, já está sendo. Deus já está fazendo. No subsolo aí, já está germinando. Nos bastidores já está se mexendo. Os rios estão nascendo. As piscinas de água estão sendo cheias. Deus está preparando um tempo de descanso, de refrigério para todos nós. Sim, portas podem hoje estar fechadas para você, mas Deus já está virando a chave. Deus já está abrindo as portas para que você possa entrar por elas. Então, não se preocupe também. As pessoas que Deus escolheu já estão chegando para ficar do teu lado. As pessoas certas Deus já determinou, porque elas vão vir desfrutar com você do que Deus vai fazer, e Deus vai usar essas pessoas também para abençoar a sua vida, e você também abençoar a vida delas. A pergunta é: você consegue perceber o que Deus está fazendo? Você consegue sentir o que Deus está fazendo? Quando o filho pródigo, ele estava na festa, o pai mandou fazer uma grande festa, e os músicos todos começaram a tocar. E o irmão mais velho, quando estava chegando da caça, ele ouviu uma música de festa e sentiu um cheiro de churrasco. Ele falou: meu Deus, mas o que é isso? Hoje não é nenhum dia especial, meu pai não me falou nada. Mas quando a bênção do Senhor está acontecendo, você ouve um som de longe e você sente um cheiro de perto também. Então, se Deus ele está agindo na sua vida, Ele vai fazer esse som chegar até os seus ouvidos, e já está fazendo, porque eu estou falando. E você também vai sentir o cheiro, vai sentir a presença, você vai ver acontecer do seu lado. Deus, Ele sempre dá sinais, irmãos. Quando Ele está prestes a fazer algo na sua vida, esteja atento aos sinais, porque Deus está fazendo algo novo no meio de nós. Mas muda o foco. Eu peço isso mais uma vez hoje aqui para você. Muda o seu foco. Pare de se olhar no espelho ou no espelho retrovisor e comece a olhar para frente. Hoje é um novo dia. Estamos começando também um novo ano. Deus está fazendo uma coisa nova. Se você recebe então essa palavra hoje na sua vida, eu creio e declaro que você está prestes a experimentar o extraordinário de Deus. Você está prestes a viver o sobrenatural de Deus. Um aumento sem precedentes vai acontecer na sua vida. Rios no deserto, águas em lugares secos. Como os israelitas, você vai subir mais alto. Você vai superar todos os gigantes e todos os obstáculos e todos os inimigos que se levantarem contra você, e tudo Deus criou para ser desfrutado por você. Tudo que Deus fez foi para que você pudesse viver. Em nome de Jesus,
eu declaro na sua vida que esse ano de 2024 será muito, infinitamente maior e melhor do que foram todos os anos da sua vida até aqui. Você crê nisso? Então recebe essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, e declare: algo novo está prestes a acontecer. Diga comigo: algo novo está prestes a acontecer. Mais forte, diga assim comigo: algo novo está prestes a acontecer. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, não é, queridos irmãos?